mas também apresentou o perdão. Deus mostrou através da lei a escravidão do homem ao pecado, mas também ofertou perdão. O Senhor disse: olha, quem pecar, você vai pegar um animal, vai matar esse animal, porque o animal vai representar você, é como se fosse uma substituição. Cada vez que você pecar, você leva o animal até o sacerdote. Na hora que esse animal for imolado e o sangue dele for derramado, então é como se você que cometeu o pecado tivesse morrido, porque o salário do pecado é a morte. Então o animal substituía o pecador. O que é que o povo fez? Beleza, é só levar o animal? Meu filho, foi tanto animal, que chegou ao ponto das pessoas nem sequer viajarem com o animal, porque eles tinham que todos ir para o mesmo lugar, onde estava o tabernáculo de Deus e depois o templo de Deus. Eles tinham, de qualquer lugar do país, tinham que ir até lá para pedir perdão pelos pecados. Mas era tanto pecado que não tinha animal que desse vença. Sabe o que aconteceu? Começou a surgir os cambistas. O pessoal calculava o preço do animal. Vamos supor, a ovelha valia, sei lá, R$300. Isso é uma ideia, não faço ideia de quanto custa uma ovelha. R$300. Eles chegavam, tinha os cambistas que trocavam. Gente que pegava o dinheiro do templo, comprava para vender mais caro para os viajantes. Entende? Ou o contrário, gente que vinha, não queria trazer a ovelha custava R$300, mas os cambistas vendiam por 400, 500. Você lembra que Jesus pegou essa turma? Quando ele chegou no templo, o que ele fez? Empurrou no chicote, porque, sabe, estava uma bagunça, os cambistas ganhando dinheiro com as coisas de Deus. Entende o que eu estou falando? Sim? Então havia o perdão, mas até isso o povo banalizou, porque era quando pecasse. Mas quando eles entenderam que toda vez que matava o animal estava livre do pecado, então vamos pecar, é só matar o animal. Então nós podemos entender, conjecturar que a lei mosaica, ela apresentou a força do pecado, apresentou a possibilidade de perdão, mas não houve aperfeiçoamento do servo. Ele continuou na vida de pecado. Está claro o que eu estou dizendo? Está claro, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Oh, meu Deus, responde quando falar, pelo amor de Cristo Jesus. Vamos avante. No propósito da graça, por favor, pergunta o seu irmão aí, o que é graça para você? Hein? A sua vizinha? Não, pode até ser, você tem uma vizinha chamada Graça, mas não é essa que eu estou falando, não. Graça. Lembrei agora de um tio da minha esposa já falecido, que ele falou assim: Ricardo, tem uma igreja chamada da Graça? Eu digo, é. Aí falou, e vocês entram lá e fazem assim, Eu falei, não é da piada, não é isso não, da graça no sentido de rir, não. É graça no sentido de um favor que não merecemos. Então, quando você ouvir essa expressão bíblica, graça de Deus, está falando de quê? De um favor que eu não mereço. Favor imerecido, um favor que não se merece. Então, qual o propósito da graça de Cristo? Ou nova aliança? Qual é? Resgatar o ser humano caído. Resgatar. Mas não só isso. A graça, ela tem uma propriedade ainda mais profunda. Qual é?
aperfeiçoá-lo para o reino de Deus. Então a lei de Moisés apresentou o perdão, a graça também apresenta o perdão, mas além do perdão, ela também propõe o quê? Um aperfeiçoamento. O que seria aperfeiçoamento? Me ajuda a entender. O que essa palavra quer dizer? Se eu vou aperfeiçoar alguma coisa, hein, Silvana? O que é aperfeiçoamento? Melhor. O que mais? Uma melhoria. O que mais? Upgrade. Olha aí. Está chique. O que é aperfeiçoamento? Né? Uma recalchutada. Dá uma olhadinha para o seu irmão aí. Olha, imagina essa pessoa fazendo um aperfeiçoamento. Eita. Já tem, né? Como é que chama? Harmonização facial. Que eu nunca entendi aquilo, irmão. O povo faz a harmonização, fica desarmonizado o negócio. A maioria não fica? Fica um negócio meio esquisito. Deus me livre. A pessoa até bonitinha, quando sai de lá com um beiço desse tamanho, a cara quadrada, um negócio esquisito. Hein? Não é? Tem uns que não aperfeiçoam. Acho que o esteticista, sei lá o que é, o cirurgião plástico, ele olhou e falou assim: tem jeito não. Vou fazer aqui um remeleixo aqui, fazer aqui uma gambiarra, porque isso aí não dá para ajeitar mais não, tem jeito não. Né? Para não perder a consulta, a cirurgia, faz qualquer coisa aí para sair. Não. Aperfeiçoamento que ele está falando, o que é? É crescimento com Deus. Amém? É crescimento com Deus. Nós usaremos ao longo de alguns dias a expressão perfeição, porque a Bíblia usa essa expressão, principalmente as versões antigas que eu gosto de ler. Elas usam muito homem perfeito, varão perfeito, né? Mas o sentido eu já expliquei. Não significa não errar, mas significa amadurecer. Quando você ouvir perfeição na Bíblia, está falando em relação ao ser humano, não a Deus, ao ser humano, está falando de quê? Amadurecimento, maturidade, crescimento espiritual. Você está me entendendo? Sim? Então, a graça apresenta o quê? Perdão e aperfeiçoamento. Vocês estão lendo aí, irmão? Está ali destacado, o pessoal nem fala. Vocês gostam de me deixar no vácuo, né? Deve ser engraçado isso. Em Romanos capítulo 6, verso 14 ao 18, diz assim, Paulo falando aos cristãos de Roma: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Isso é importante. O pecado não vai mandar em vocês, não vai dominar vocês, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se eu estou acobertado pelo favor de Deus, então o pecado não faz sentido para mim. Embora ele queira me atrair, ele queira me chamar, eu sempre vou olhar para a graça e vou dizer: nada, é melhor estar aqui na graça. Lá tem morte, lá tem ruína, lá tem problema, lá tem dor, lá tem tudo que não presta. Aqui tem luta, mas no final da luta tem vitória. Amém? Amém. Então eu prefiro na graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo diz: de modo nenhum. Verso 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Eu digo muito aqui, e tem gente que pensa que isso é uma frase de brincadeira minha, que eu falo assim, os obreiros sabem disso, eu digo muito, né? Você é servo de quem você serve. Irmãos, está na Bíblia. A Bíblia que diz isso. Você é servo de quem você serve. Porque as pessoas dizem: ah, eu sou servo de Deus, mas não obedece a Deus em nada. Que servo é esse? Que servo é esse? Não. Se eu sirvo a Deus, sim, eu sou servo de Deus. Se eu sirvo ao pecado, se eu sou escravo do pecado, então sou servo do pecado. É o que a Bíblia está dizendo. Isso está claro para você? Sim?